Olá! Hoje eu quero falar com você, empresário, sobre uma coisa fundamental para a sua empresa: a formação do preço de venda, tanto de um produto como de um serviço. Nós vamos esclarecer como você vai calcular e chegar no valor para você cobrar sobre o seu produto e, é lógico, fazer uma comparação entre o seu produto e os produtos do seu concorrente. E para você que assistir esse vídeo até o final, eu vou deixar um presente. Eu vou dar uma planilha de precificação totalmente grátis, sem custo nenhum. Vai estar um link depois no final do vídeo para você poder baixar a sua planilha, ok? Pessoal, se gostar do vídeo, deixe seu joinha, dá seu like lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber todos os nossos vídeos assim que forem gravados. E também nos comentários, deixe sugestões para a gravação dos próximos vídeos, assim como também coloque lá como que você está fazendo a sua precificação hoje na sua empresa. O que é precificar um produto e qual que é a importância da precificação do produto para a empresa? Precificar o produto é quando eu vou calcular o valor pelo qual eu quero vender ele no mercado, ou, se for um serviço, o valor pelo qual eu vou cobrar pela prestação do meu serviço. E qual é a importância? Se eu não precificar corretamente o meu produto ou o meu serviço dentro da empresa, eu posso estar vendendo um produto ou muito caro ou muito barato. Isso vai fazer com que, se for muito caro, eu tenha dificuldade em vender esse produto. Se for muito barato, muitas vezes eu não estou ganhando dinheiro com a venda desse produto. Então tem alguns pontos que a gente tem que verificar. Normalmente, quando você faz venda, para você ganhar dinheiro ou ganhar o famoso lucro, tem duas métricas importantes. Ou você ganha na margem de lucro, ou seja, eu estico a margem de lucro em cima dos meus custos e tenho um lucro grande, aumentando assim a minha receita, o meu ganho, ou eu trabalho no giro, ou seja, eu tenho que vender muito, minha margem de lucro daí vai ser pequena, mas como eu tenho uma receita muito grande, tenho uma venda muito grande, eu consigo ter um lucro também satisfatório. Então, ou eu ganho na margem de lucro, ou eu ganho no giro, com a escala do meu produto. Independentemente se eu for trabalhar com margem ou se eu for trabalhar na escala, eu tenho que ver a forma que eu vou precificar o meu produto. E quando a gente fala em forma de precificar, normalmente tem pessoas que utilizam uma margem em cima do custo para gerar o preço de venda, outras utilizam o markup, que é um cálculo que a gente faz em cima do custo também para atingir o preço de venda. Hoje a gente vai falar dos dois e, na verdade, a gente vai falar da união dos dois, que serve para precificar o seu produto. E falando em precificar, não basta somente eu chegar no preço que eu vou vender o meu produto e verificar que eu coloquei um lucro ali e quero ganhar em cima desse produto. Mas eu também tenho que verificar a quantidade de produtos, a quantidade de mercadorias ou a quantidade de serviços que eu preciso vender na minha empresa, para que ela cubra todos os seus custos, pague todas as suas despesas e ainda sobre o lucro desejado. Essa verificação normalmente a gente faz examinando o chamado ponto de equilíbrio da empresa. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é um número que a sua empresa precisa no mínimo vender para pelo menos pagar todos os gastos que ela tem. O que exceder ao ponto de equilíbrio, aí você vai começar a lucrar dentro da sua empresa. E também tenho que verificar, ao fazer a precificação dos meus produtos, alguns indicadores que normalmente mexem com a estrutura ali do produto, com a estrutura da empresa. Que indicadores ou que fatores eu tenho que analisar dentro da minha empresa? Primeiro, a estrutura da sua empresa. Por quê? Nenhuma empresa é igual a outra. Cada empresa tem uma estrutura com seus gastos. Cada empresa tem os gastos diferentes da outra. Assim como também a capacidade de produzir, ou a capacidade de vender, ou a capacidade de prestar serviços. Também uma empresa difere da outra. Então eu tenho que ver toda a estrutura de gastos que eu tenho e também a capacidade produtiva que a minha empresa tem para poder gerar a precificação do produto. Também eu tenho que olhar outro fator, a concorrência. Eu tenho que olhar o que a concorrência está fazendo, o preço do concorrente. Não que eu tenha que me espelhar no preço do concorrente, cobrar a mesma coisa, cobrar mais ou cobrar menos, mas eu tenho que saber como está o mercado e
como estão também posicionados em relação ao preço os meus concorrentes diretos ou concorrentes indiretos. E além também de olhar como um outro fator o perfil do meu consumidor. Para quem eu quero vender, o que o meu consumidor quer comprar e quanto ele está disposto a pagar por um produto, por uma mercadoria ou por um serviço. Além disso, outros fatores que a gente tem que observar na hora de precificar um produto é o cenário macroeconômico, ou seja, tem que olhar como está a economia, taxa de juros, como está a inflação, porque isso mexe com o valor do produto. Por exemplo, a inflação. Se eu não precifico corretamente, ao longo do tempo a inflação vai desvalorizando o meu produto vai perdendo margem de lucro e muitas vezes eu acabo vendendo um produto com prejuízo. Mas toda vez que se mexe com a inflação ou se mexe com o custo do produto, eu tenho que ir lá e alterar o preço de venda do meu produto? Não necessariamente. Por isso que você tem que fazer o custo e fazer a precificação correta, para saber qual a margem que você pode trabalhar para chegar no seu preço de venda. Outro fator também que deve observar muito para poder fazer a precificação do produto é a entrega e o frete. Para onde vai esse produto e se o frete vai ser pago por você ou pelo cliente. Se o frete vai ser pago por você, normalmente eu estou, por exemplo, na cidade de São Paulo e vendo para o estado de São Paulo, eu tenho um frete menor. Eu estou na cidade de São Paulo e vendo para os estados do Norte ou Nordeste, eu vou ter um frete maior, consequentemente um custo maior. E daí eu cobro diferente para quem está em São Paulo e para quem está no Nordeste, ou eu faço uma média para que todos juntos paguem o frete, independentemente da região. Então é isso tudo que você tem que fazer para você colocar isso dentro da precificação do seu produto, da sua mercadoria ou do seu serviço. E para a gente poder fazer a precificação dos produtos, nós precisamos ter 3 itens básicos. Quais são esses itens básicos? O primeiro, saber o custo do seu produto ou da mercadoria ou do serviço. Se você é uma indústria, então você tem que apurar primeiramente o custo de fabricação do produto que você vai vender. Normalmente, quando a gente pega o custo de produção, ele engloba a matéria-prima, embalagem, gastos gerais de fabricação, mão de obra direta, entre outros itens. E você tem que fechar tudo dentro da empresa, calcular para gerar o custo do seu produto. Se você tem um comércio, se você revende mercadorias, o custo vai ser o valor que você paga pela compra das mercadorias, todas as despesas para essa mercadoria chegar até você, muitas vezes custos de estocagem, você também tem que colocar ali para gerar o custo da mercadoria que você vai vender. E se você é um prestador de serviço, o custo ele é feito com o quê? Basicamente, a mão de obra pode ser a sua, se você mesmo executa, ou dos seus colaboradores, além de muitas vezes insumos que você vai utilizar ali para poder fazer a prestação do serviço. Tudo isso você juntou e fez o custo ou do seu produto ou do seu serviço. O que mais que eu preciso para fazer a precificação? Eu também preciso saber o valor das despesas fixas da minha empresa. O que são as despesas fixas da minha empresa? São as despesas que são repetitivas, que eu tenho que pagar elas todos os meses, independentemente se eu vendi ou não. Como exemplo, aluguel, telefone, água, luz, contador, entre outras despesas que você tem ali que são repetitivas e, independentemente, se você não vendeu nada, você vai ter que pagar elas. Essas são as chamadas despesas fixas da sua empresa. E além das despesas fixas, eu também tenho que conhecer as minhas despesas variáveis. E o que são as despesas variáveis? São aquelas que eu pago conforme a venda do meu produto, da minha mercadoria ou do meu serviço. Como exemplo, a gente tem os impostos, os tributos, comissões, fretes, quando eu pago frete sobre venda, entre outras despesas que são variáveis em relação à quantidade que eu vendo. Se eu não vender nada no mês, eu não vou pagar nenhuma dessas despesas. Então essa classificação são as despesas variáveis. Agora indo para a prática. Depois o pessoal agora da edição vai colocar para vocês aí bonitos os números, os cálculos que eu vou falando aqui no vídeo para vocês. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho um produto, um custo de um produto que eu vou vender e ele me custou R$60, ok? Calculei as despesas fixas da minha empresa, então somei aluguel, água, luz, funcionários da administração, contador e algumas outras despesas que eu pago. No mês, total do mês, eu cheguei a R$32.000 de
de despesas fixas. E eu observei as minhas despesas variáveis. Nas minhas despesas variáveis eu tenho tributos sobre a venda, 9%, tenho comissões que eu pago para os meus vendedores, 4%, e frete na entrega, que na média está dando 2% do meu faturamento. Então, somando tudo isso, 9 de tributos mais 4 de comissão, mais 2% de frete, eu tenho um total de despesas variáveis de 15% no mês. Então, meu custo do produto, R$ 60, minhas despesas fixas, 32 mil, e minhas despesas variáveis, 15%. São os 3 itens fundamentais que você tem que ter para calcular o valor, o preço de venda do seu produto. Então vamos lá. Se eu tenho um custo de R$ 60 do meu produto e eu quero colocar então uma margem, né, como muitos empresários dizem por aí, né, eu quero colocar uma margem de 100% no meu produto, eu quero ganhar 100% em cima do meu produto. O produto custa 60, eu joguei 100%, são mais 60, quer dizer o quê? Que o meu produto vai ter um valor de venda de R$ 120. Eu estou ganhando 100%? Porque muitos falam, tenho 100% de lucro nesse produto. Não, não tenho. Na realidade, quando eu pago o custo de R$ 60 dos 120, que é o meu valor de venda, vai me sobrar 60. Então quer dizer que a minha margem em cima do valor de venda é só de R$ 60, que seria 50% do meu produto. Tá? A margem, quando a gente fala em colocar uma margem em cima do produto, eu tenho que lembrar que a margem que eu quero ganhar, ela tem que ser sobre o valor de venda e não sobre o custo. Se eu calculo sobre o custo, isso vai estar incorreto e eu não vou conseguir ter a margem ali que eu estou buscando, ok? Então, assim, margem de 100% de lucro não existe, porque sempre eu vou ter que pagar o custo do meu produto. Então, sempre vai sobrar menos. Quando eu pego o valor de venda e tiro o custo do meu produto, aí sim vai sobrar a margem que eu coloquei sobre o produto. Então, sempre lembrando, para mim calcular a minha margem, eu tenho que fazer um cálculo chamado cálculo por dentro e não por fora, somar 100% em cima do custo do meu produto, ok? Para exemplificar isso mais fácil, então tenho lá o custo do meu produto, ele custa R$ 60, e eu quero colocar uma margem de 60%. O que eu vou fazer? Vou pegar 60 reais, que é o custo do meu produto, multiplicar por 60% de margem e vou vender ele por 96? Não, isso está errado. Como eu falei, você está calculando a margem por fora, porque se eu pegar 96 e tirar 60% de margem, não vai dar 60 reais do custo, vai dar bem menos. Então quer dizer que a sua margem não está sendo 60%. O que eu tenho que fazer? Se o meu produto é 100% e 60% é a margem que eu quero colocar, isso quer dizer que o custo dele representa 40%. Consequentemente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o custo dele e dividir pelos 40% que ele representa. Tá? Normalmente a gente passa para a forma decimal, né? Eu divido 60 reais, que é o meu custo, por 0,40. Tá? Isso vai fazer com que eu chegue no valor de venda do meu produto, que é R$ 150. Aí sim, se eu tirar 60%, que vai ser minha margem, isso vai dar R$ 90, vai sobrar R$ 60, que é o custo do meu produto. Essa é a fórmula correta de eu jogar margem em cima do meu produto. Então, na prática, eu tenho o meu produto que custa 40% do meu valor de venda. Como a gente falou lá atrás no exemplo, eu tenho 15% do meu valor de venda também como despesa variável, fazendo com que me sobre 45%. Esses 45% é a chamada margem de contribuição que o produto me traz na empresa. Essa margem de contribuição, ela vai servir para pagar as minhas despesas fixas da empresa. Então, se eu pego lá meu produto, no caso do nosso exemplo, a gente calculou, deu R$ 150 para vender. 40% é o custo que eu estou pagando por ter comprado esse produto para revender, ou o custo de produção, ou o custo do meu serviço. Né? 15% vão ser as despesas variáveis, tributo, frete, comissões, e me sobrou 45% de margem de contribuição, que vai servir para quê? Para mim pagar minhas despesas fixas. Além disso, essa margem de contribuição no produto, ela também tem que dar para mim fazer o quê? Sobrar o meu lucro na empresa. Eu tenho que ter lucratividade. Senão, não é interessante ter uma empresa se eu não tiver lucro. Então, a minha margem de contribuição serve para pagar as despesas fixas e também o lucro. No nosso exemplo ali atrás, eu coloquei que a minha despesa fixa é de 32 mil e eu quero um lucro de 15 mil reais. Se eu tenho 32 mil de despesas fixas
e um lucro de 15 mil, quanto que eu preciso vender para chegar a pagar essa despesa fixa e também me sobrar uma lucratividade? Primeiro, o cálculo da despesa fixa. Eu trouxe para vocês aqui o cálculo do ponto de equilíbrio, que é o quanto a empresa precisa, no mínimo, vender para poder pagar suas despesas. O que eu vou fazer para conseguir esse valor? Eu vou pegar o valor da despesa fixa, 32 mil, e dividir pela minha margem de contribuição percentual, que no caso aqui do nosso exemplo é 45%. Então, despesa fixa dividido por margem de contribuição percentual. Isso vai me dar o valor de 71.111,12. Quer dizer que eu tenho que vender no mínimo 71.111,12 para pagar as minhas despesas fixas. Aí, se eu quiser ganhar o lucro de 15 mil reais, quanto que eu preciso vender? Aí eu vou pegar minhas despesas fixas, somar mais o lucro, ou seja, 32 mil mais 15, vou ter 47 mil, e dividir pela minha margem de contribuição percentual, que é 45%, ou 0,45, como preferir. E aí eu vou chegar no valor de R$ 104.444,45. Esse é o valor no mês que eu tenho que vender para poder pagar 40% do meu custo do produto, 15% das minhas despesas variáveis, 32 mil de despesa fixa e ainda me sobrar 15 mil de lucro. Então esse cálculo é o cálculo do ponto de equilíbrio da empresa e o ponto de equilíbrio com a lucratividade, para você saber o quanto que você precisa vender. Então não é só precificar, não é só jogar uma margem em cima do produto. Eu também tenho que descobrir e analisar quanto que eu preciso vender para que esse lucro me retorne no final do mês. Para a gente fazer a prova real desse exemplo, né, eu coloquei aqui para vocês uma demonstração da prova real. Então, ali no mês, se eu vender R$ 104.444,45, eu vou ter 40% de custo. Isso vai dar o valor de R$ 41.777,78. Tirando o meu valor de venda dos meus custos, eu chego na minha margem bruta, que é R$ 62.666,67, que corresponde a 60% do meu produto, como a gente viu ali nos itens anteriores, nos exemplos anteriores. Da minha margem bruta, eu vou tirar minhas despesas variáveis, que é 15% da minha venda, 15.666,67. Isso vai me dar a minha margem de contribuição, que é R$ 47 mil, ou 45% em percentual. Desses 47 mil, eu vou tirar 32 mil, que são minhas despesas fixas, que se eu calcular percentual disso, vai dar 31%. E vai me sobrar o meu resultado, que no caso do nosso exemplo é lucro de 15 mil reais, correspondendo a 14% do meu faturamento. Então eu criei minha margem, fiz o meu demonstrativo e comprovo que está dando ali um lucro de 15 mil reais no final do mês. Mas, além de você calcular a margem, além de você olhar a formação do demonstrativo e fazer a apuração, calcular o ponto de equilíbrio, para poder jogar o preço para o produto, normalmente a gente utiliza a estrutura do markup. E o que é o markup? Como que eu calculo? Tá? Normalmente eu vou pegar lá o custo do meu produto, da mercadoria ou do serviço, no caso do nosso exemplo é R$ 60. Vou pegar a despesa variável. As minhas despesas variáveis são 15%. Lembra que a gente viu lá atrás, tributo 9, comissões 4, frete 2. Somando tudo, eu tenho 15% de despesas variáveis. E vou pegar minhas despesas fixas, que são 32 mil. Só que normalmente eu tenho que transformar isso para jogar no markup em percentual. Como que eu jogo minhas despesas fixas em percentual no markup? Normalmente eu vou pegar o valor das minhas despesas fixas, 32 mil, e vou dividir pela minha venda total do mês. No caso do nosso exemplo, foi 104.444. Dividir um pelo outro, eu tenho 31% de despesas fixas. E vou colocar o meu lucro desejado, que no caso do nosso exemplo, ele 15 mil, está dando 14% do faturamento. Somo esses percentuais e chega a um total de 60%. O que eu faço depois? Eu vou fazer a continha. 100% é o valor de venda que eu quero. 60% são as minhas despesas variáveis, despesas fixas e lucro. Eu vou tirar 100%, que é o meu valor de venda, 60%. Me sobrou 40%. 40% eu divido por 100 para dar o número de 0,40 em decimal. Então, meu índice de markup divisor, que a gente fala, ele vai ser de 0,40. E aí, para me chegar no preço de venda, o que eu faço? Eu vou pegar o custo do meu produto ou do meu serviço, R$ 60, e vou dividir pelo índice de markup, que é o 0,40. E aí eu chego no valor de venda dos meus produtos ou do meu serviço, que
que é R$ 150 a unidade. Normalmente, as despesas variáveis e as despesas fixas eu não vou mexer. O que eu posso mexer no meu produto é a margem de lucro que eu quero ter. Então, no caso do exemplo aqui, nós estamos com 14%, mas aí você vai analisar se o 150 ficou caro ou ficou barato. Se ficou caro, você pode reduzir um pouco o seu lucro e ter um valor menor para vender. Se ficou barato, você sobe o percentual do seu lucro para chegar a um preço maior, onde vai te dar uma margem de lucro melhor comparado aí com o que tem no mercado. Agora, se você fez a precificação e não está dando lucro, aí ou você mexe na sua estrutura, nas suas despesas fixas, nas suas despesas variáveis, no custo do seu produto, para poder chegar a um valor para poder vender esse produto no mercado. Porque vender produto dando prejuízo, você não vai conseguir lucratividade. Sem lucratividade, você não tem saldo de caixa, consequentemente, a sua empresa não vai conseguir se sustentar no mercado. Então, pessoal, nesse vídeo a gente viu como fazer a formação do preço de venda do seu produto, da sua mercadoria ou do seu serviço. E o quanto isso é importante para gerar lucro, gerar caixa na sua empresa, ok? Como eu falei lá no início do vídeo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você poder baixar a planilha de precificação. Junto com ela ali tem uma aba onde tem o controle, para você fazer um controle de estoque, junto com o markup que você vai criar nessa planilha de precificação. Entra lá no nosso site, através do link deixado aqui no vídeo abaixo, e baixa a sua planilha que vai te ajudar muito. Ok, pessoal? Mais uma vez, se gostar do vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.